Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Na safra 2020-2021, foram 135 milhões de toneladas. Parte desse sucesso se deve à qualidade das nossas sementes. E para falar sobre esse assunto, hoje o JR Agro tem o prazer de receber aqui nos estúdios o Marino Colpo, que é sócio fundador da Boa Safra Sementes e também é o CEO da empresa, né? Obrigada por participar do JR Agro. Obrigado ao convite, obrigado Catarina e obrigado aí a todos os espectadores do JR Agro. E olha, você pode assistir ao JR Agro toda sexta-feira, tem um episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Marino, me conta como é que nasceu, como é que começou essa empresa que foca nas sementes de soja. Então, a nossa história, né, ela se mistura um pouco com a história da família, mas a gente começou muito com meu pai, né? Então, meu pai lá atrás, ele era um produtor rural na pessoa física, né? E aí, eu, desde da infância, né, sempre trabalhei com ele, né, então sempre ia para o escritório. E aí, tive a oportunidade de estudar bastante e eu e a minha irmã decidimos, então, em 2009, a pegar esse negócio de sementes que a gente via que era bastante promissor, né? Meu pai, na época, produzia muito como mais na pessoa física, né? Ele produzia um pouco de sementes na pessoa física e a gente acabou transformando aí num negócio. A minha irmã era muito focada em qualidade de sementes, ela é agrônoma, né? E eu era focado mais na administração. E aí a gente acabou se juntando, montou um negócio e virou esse imenso sucesso, né? Empresa de sementes de soja que tem ido aí tão bem, vendendo muitas sementes com uma qualidade diferenciada aí para os produtores do Brasil. E a produção começou em Goiás, no interior do Goiás. Do Goiás, já estou falando igual uma goiana, e se expandiu para vários estados, é isso? É isso, né? Eu brinco que fui nascido e criado no Goiás, né? Então, e o negócio começou no Goiás, começou em Formosa, né? Até hoje é a nossa matriz, apesar da gente já estar aí indo para a quinta, sexta planta, né? Então, mas ela começou no Goiás e a gente foi expandindo para outros estados. Hoje a gente já está atendendo aí 12 estados e com o objetivo foi realmente para expandir e para atender o Brasil inteiro. E você tem uma ideia de quantas fazendas hoje no Brasil utilizam as suas sementes? A gente atende 500 lojas e para esse ano o objetivo é atender 3,5 milhões de hectares. Então é muita área, são sementes de soja numa área bem extensa. Hoje vocês são líderes nesse setor de sementes, né? Qual que é o segredo de se produzir uma semente de qualidade, de se tornar líder no setor? Então, hoje nós somos líderes, né, com 6% de market share, praticamente 6% de market share. É um segmento muito pulverizado, né? Por isso também que a gente buscou muito o mercado de capitais, que a gente fez o IPO, porque quando a gente observa outros países, você tem uma consolidação muito maior. Então, nos Estados Unidos, o líder, né, comparável com a gente tem 27% do mercado. Então, a gente acha que dá para continuar essa trajetória de crescimento muito forte. E o segredo de uma boa semente, eu acho que estaria em 2 pontos, tá? Ele começa numa boa lavoura, tá? Então, a gente acaba multiplicando as sementes, né? Então, a gente tem que ter uma boa qualidade de lavoura, você tem que ter uma velocidade, você vai desde o plantio da semente, você tem que observar muito bem doenças, qualquer problema que tenha na semente, que ela na planta, e também uma velocidade de colheita. Então, ele começa ali, depois você precisa de uma fábrica moderna, com equipamentos para fazer a classificação.
e também a câmara fria, né? A gente foi uma das primeiras empresas do Brasil a ter câmara fria para sementes de soja, né? Então, a nossa semente ela é armazenada em câmeras frias, o que você diminui a transpiração da semente, você como que colocasse a semente numa dormência. Então, ela fica em um ponto muito apto para o plantio. Então, toda essa qualidade, ela chega à ponta. É a preservação, né, da semente, é o cuidado na semente, na conservação da semente, né? Isso, porque o que acontece é assim, a semente, ela é algo que o produtor utiliza para plantar. Se você é um produtor de soja, você precisa de uma semente de soja para plantar. Então, a nossa companhia, ela está bem no comecinho da cadeia. A gente está ali a gente é o começo. Então, o produtor, ele compra semente, ele compra o fertilizante, adubo, né, e compra os defensivos. E a gente vende, né, obviamente, a semente para ele. Então, ele quer plantar soja, ele tem uma fazenda, quer plantar soja, ele compra a nossa semente. Só que o que é a diferença da nossa semente para outras do mercado? É que a nossa tem uma alta qualidade, ela tem uma alta capacidade de nascer. No nosso ramo, a gente chama de germinação. Então, a nossa tem no ano passado, a gente teve um índice de 94,9 de germinação. Então, assim, a cada 100 grãos de sementes que eu te vendia, 94,9 iam nascer. O produtor, ele planta em 1 metro, geralmente 14 grãos. E a nossa semente nasce 13 grãos. Já a semente mais comum, ela vai nascer 11 grãos. Então, se você tem 13 pés, 14 pés no metro, você vai colher melhor do que quem tem 13 pés, 11 pés de soja. Então, é por isso que a qualidade é tão importante. E quantos tipos de semente vocês produzem ali na Boa Safra Sementes? Porque eu imagino que vocês já estão em 12 estados e os estados têm clima, têm solo muito diferentes um do outro. Vocês adaptam as sementes para cada região do Brasil? É isso, tá? Então, assim, apesar da gente ser focado em soja, e 99% do nosso negócio ser sementes de soja, então a gente é uma empresa de soja, de sementes de soja, hoje a gente tem 48 cultivares de soja. Então, toda soja não é a mesma coisa. Você tem um ponto, porque o Brasil ele é um país continental. Então, e esse fato faz com que você tenha uma mudança no ciclo da planta. Então, assim, quando você está na linha do Equador, bem no norte do país, lá no Piauí, Maranhão, você tem um dia longo. É o dia mais longo do Brasil, é na linha do Equador, né? O dia mais longo do mundo é na linha do Equador. E quando você está, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tem um dia mais curto, menos horas de sol. E isso afeta muito a fotossíntese da planta, né? Quer dizer, afeta muito a fotossíntese, horas de luz afeta a fotossíntese da semente. Então, você tem materiais que são muito diferentes. No Brasil, você tem 5 grandes regiões. Tá? Você tem o sul, que engloba aí o sul, Santa Catarina, Paraná, né, que tem meio que um ciclo de soja. Você tem um ciclo para São Paulo e Mato Grosso do Sul. Você tem um ciclo para Goiás, Minas e Mato Grosso. E você tem um ciclo para o norte, né, que engloba aí Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, né, o Pará também. E então, assim, você tem esses ciclos e os materiais são diferentes. E aí, em cada uma dessas faixas, você tem conforme o tipo de solo que você tem. Então, se você tem um solo mais arenoso, você quer uma raiz pivotante, uma raiz mais profunda. Se você tem um solo mais vermelho, um solo mais argiloso, você quer um outro tipo de material. Se você tem um pivô, que é uma irrigação, você quer um outro material. Então, muitas vezes, para um mesmo produtor rural, a gente vende aí 4, 5 materiais, tá? E aí por região. Então, o produtor que planta em Goiás, ele planta 4, 5 materiais, e o produtor que planta no Tocantins planta 4, 5 materiais diferentes. Então, por isso que a gente tem aí 48 cultivares, materiais, né, para estar atendendo aí melhor os nossos clientes.
Além dessas sementes estarem mais adaptadas ao clima de cada região, né, ao solo de cada região, hoje em dia a biotecnologia também ajuda a ter sementes que se adaptam também a condições climáticas cada vez mais difíceis, difíceis até de prever, essas mudanças climáticas que a gente está vendo, por exemplo, essa seca muito forte no Rio Grande do Sul. Existem sementes que poderiam ser adaptadas também para esse tipo de mudança climática? Olha, existem, tá? Elas ainda estão em pesquisa, mas sim, hoje a biotecnologia é uma realidade, né? Então a gente tem sementes com biotecnologia, nós licenciamos, a gente traz essa biotecnologia que é pesquisada, né, mundialmente, né? E oferece sementes com biotecnologia para os nossos clientes. E hoje, a nível de pesquisa, tá? Não é pesquisa nossa, mas a nível de pesquisa, você tem sim sementes com resistência à seca, que ela possui genes retirados de outra planta, no caso do cacto, e que ele consegue desligar a semente, a planta da soja, em um momento de estresse hídrico muito forte. Da necessidade da água, né? Ela necessita menos água por causa desse gene. Perfeito. Ela já existe a nível de laboratório, tá? Mas não existe um material comercial com essa tecnologia ainda. Mas a gente acredita que a tendência, né, e isso faz do nosso setor ser um setor muito interessante, é porque você tem muita tecnologia vindo para a semente, muita tecnologia vindo para a planta, toda essa pesquisa em biotecnologia, e que a gente já tem alguns eventos, né, de biotecnologia. Esse ano está sendo lançado mais 4 eventos, então você tem vários eventos de biotecnologia que facilitam aí a vida do agricultor. A Boa Safra Sementes é uma empresa relativamente nova, mas ela saltou de um faturamento de 32 milhões de reais em 2009 para 600 milhões em 2020. Como é que isso foi possível? Olha, eu acho que, na verdade, muito foco, né? Um grande trabalho, uma equipe maravilhosa. A gente teve muita sorte aí de encontrar pessoas maravilhosas. Eu acho que também, eu diria que planejamento, tá? Uma boa dose de planejamento e talvez, assim, o engajar as pessoas no planejamento, né? Eu penso muito isso, assim, porque às vezes surge um planejamento, a pessoa fala, poxa, saiu da cabeça do Marino. Então você tem que envolver muito a equipe nesse planejamento para ser uma meta construtiva, né? E aí um sonho grande, uma equipe motivada. A gente sempre tinha um orgulho de falar, poxa, a gente é uma empresa pequena, mas muito organizada, né? Qualidade, né? São vários. O JR Agro recebe hoje o fundador e CEO da Boa Safra Sementes. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Marino, em 2021, a Boa Safra decidiu entrar para a Bolsa de Valores de São Paulo e a sua companhia movimentou quase 460 milhões com a oferta pública inicial de ações na B3. Por que vocês decidiram entrar no mercado de ações? Quando eu era, desde garoto, né, eu acabava trabalhando no escritório com meu pai, né? Era interior e meus amigos iam muito para o clube e aí meu pai falava, ó, você não vai para o clube, você vai trabalhar. E aí eu ia trabalhar com ele, vendendo no balcão. E ele me dava um jornal chamado Gazeta Mercantil para ler, que é um jornal que não existe mais, e me tomava o jornal. O jornal de negócios, né? Ele falava assim, você vai ler o jornal, porque meu pai era um cara muito visionário. E aí eu comecei a ler aquele jornal enquanto jovem, e essa vontade de fazer um IPO, de ter uma empresa listada, surgiu com uns 15 anos. Eu estava discutindo o jornal com meu pai, que a gente depois discutia muito sobre o jornal, né? E a gente era, ele era meu herói, minha grande inspiração, né? E meu pai, na época, ainda em vida, estava saindo muitos IPOs naquele ano. E aí ele olhou para mim, e ele olhou no meu olho e falou assim, filho,
olha, os grandes empresários chegam na Bolsa de Valores. Aí eu olhei e falei, pai, nós vamos chegar também. Aí ele, Com 15 anos? Aí ele falou, é. Aí ele tirou um papel da gaveta e anotou, falou, assina. E aí eu assinei, falei que ia chegar na Bolsa. Aí depois eu tentei de todo jeito, consegui trabalhar na Bolsa, nos Estados Unidos, aí já depois de formado, uns 22, 23 anos. E aí depois que a gente começou a estruturar o negócio, né, com a minha irmã, ela mais na área de agro, eu mais nessa área administrativa, mas sempre foi o sonho, sempre foi a meta, desde lá de trás, chegar na Bolsa, né? Então surgiu aí essa vontade de ir para o mercado de capitais. Então, Faz pouco tempo, não faz um ano ainda que vocês entraram, não, né? não Mas faz como é que está a relação? Como é que é essa relação do agronegócio com o mercado de ações hoje? Então, esse foi um dos grandes desafios do IPO, porque assim, eu até brinco que a Faria Lima está muito longe do agro, está muito longe do campo, bem longe do Goiás. Se você olhar, hoje o agro é 26% do PIB e 2% da Bolsa. Então, assim, na Bolsa de Valores no Brasil, você tem um espaço muito grande ainda para empresas de agro, né? E realmente foi um IPO muito difícil, porque todo mundo me falava, Marino, tem 13 anos que não tem um IPO de agro e vocês querem voltar com um IPO de agro no Brasil, é quase impossível, né? Como que você vai convencer, né, os investidores a entrarem na oferta? Então, foi realmente muito difícil. A gente levou muita gente, né, aqui de São Paulo, da Faria Lima, né, para conhecer o agro, conhecer o campo. Mas foi um imenso sucesso. E algo que eu achei interessante é que assim, a nossa base de acionistas cresceu muito. A gente já está com quase 45 mil CPFs investindo na Boa Safra. Então, assim, e isso me mostra que a pessoa física, ela quer investir no agro, né? Sem você ter que ir lá comprar uma fazenda, né? Uhum. Porque, enfim, né, é um outro tipo de operação, mas as pessoas querem participar. E eu encontro pessoas na rua, assim, que investem, às vezes o pessoal me reconhece, você é da Boa Safra. Eu já encontrei um carteiro que me abordou, falou que era sócio, tipo assim, mas fora do ambiente business, sabe? Então, Uhum. eu acho muito interessante, assim, e eu vejo que as pessoas querem investir no agro. Hoje tem poucas empresas, mas eu acho que vai ter uma grande oportunidade aí no médio prazo para esse gap estreitar. Mas é engraçado, porque o Brasil sendo esse país que tem vocação para a agropecuária, que é líder em agricultura, em pecuária no mundo, líder em tecnologia também, por que você acredita que ainda existe tanta resistência nesse mercado, na Bolsa de Valores, para o agronegócio? É uma resistência dos investidores ou é uma questão dos empresários do meio rural de entenderem esse mercado? Eu acho que um pouco dos dois, tá? Então, assim, falando assim, dos fundos, né, de investimento e gestoras, a gente conversou com várias, pouquíssimas, quase nenhuma tinha um time ou analistas dedicado à agro. Então você tinha, às vezes, uma pessoa focada em commodities, e eu percebi isso muito no IPO, que a gente conversava, a pessoa às vezes é especialista em minério, não, eu cubro minério de ferro e agro, mas o minério de ferro ou petróleo é muito diferente da soja, né? Apesar de ser uma commodity, né? Elas são commodities, mas elas são bem diferentes. Então acho que tinha essa falha que eu acho que está sendo corrigida, tá? Hoje eu converso muito com o mercado financeiro, tenho fundos, investidores, a gente conversa com várias gestoras e muitas delas estão montando um departamento específico para agronegócio. Mas também tinha um pouco de falha do lado dos empresários do agro, que talvez não procuravam muito a Bolsa, porque você tem poucos IPOs. A Bolsa no Brasil também tem muito para crescer, né? Se você olhar, hoje 2% dos CPFs investem na Bolsa, lá fora
Você tem nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas têm uma carteira de ações. Então, eu acho que é um pouco momento, né, público, mas é algo que está indo nessa direção, né? Eu sou um grande fã, né, do mercado de capitais, porque você junta empresas que querem crescer, como é o nosso caso. A gente precisava de dinheiro, de capital para crescer, expandir o negócio, e você junta um investidor que quer algo mais do que a renda fixa ou a poupança, quer estar junto de um projeto. Então você junta os dois e você tem aí esse dinamismo. É um negócio muito legal também, porque assim, a mesma ação que um fundo tem, que investe milhões numa empresa, ou que eu como fundador tenho, é a mesma ação que você compra com R$15. Uhum. Então, é um negócio interessante, participativo. Você falou no começo da entrevista, né, da origem da empresa. Na verdade, essa origem está no seu pai. Você já é a segunda geração ou seu avô trabalhava com isso também? Olha, tá na família até mais tempo. Meu avô veio da Itália na época da guerra, em 42, né? Então a história da família é mais ou menos assim. Meu avô veio ainda criança. E aí meu avô teve oito filhos, meu pai mais novo, caçulinha. Mas meu avô, ele queria que os filhos ajudassem na fazenda, né? Ah, tá. E aí meu pai, enfim, já trabalhava com isso, trabalhava para o pai dele, Tá. né? Mas é um trabalho um pouco mais braçal. Meu pai nasceu numa situação veio realmente de baixo, né? Quando meu pai imigrou para o Centro-Oeste, né? Pro Goiás, né? Ele era vendedor de uma loja e aí ele acabou, enfim, comprando uma primeira propriedade e fazia sementes como pessoa física. Você estava falando que o seu pai já era do meio, você se inspirou nele para criar a empresa, mas vocês são de gerações muito diferentes, né? Você está numa geração agora que tem uma formação diferente, você estudou fora, você agora está com a empresa na Bolsa de Valores. Como é que você explica, né, essa diferença geracional? Hoje os empresários rurais estão muito mais arrojados. Com certeza. Assim, eu, na verdade, devo tudo ao meu pai, né? Ele foi um dos poucos filhos, né, como eu estava falando, que pôde estudar, mas ele, com muito esforço, muito trabalho, me deu uma educação também que ele não teve. E aí eu tive acessos, enfim, a conhecer um pouco mais do mundo, um pouco mais do mercado de capitais e ter ideias. Mas eu acho que é uma grande tendência, porque assim, quando você olha o agro hoje, a média dos produtores rurais está acima de 55 anos. Então você ainda tem hoje uma primeira geração, né, que está tomando conta das fazendas. Mas eu vi uma pesquisa recente da McKinsey que a cada ano esse shift vai ser de em torno de 3%. Hoje é quase 70% comandado por pessoas de mais de 55 anos, e a cada ano vai diminuir 3% e vai vir uma nova geração. E eu acho que isso vai revolucionar o agro, tende a você ter oportunidades digitais também, né, porque a nova geração ela é muito mais acesso à tecnologia, a esse né? acesso de tecnologia, e também uma grande oportunidade ao mercado de capitais, porque essa nova geração já vem de uma geração mais ampla, né? Eu contrato muitos jovens e muitos conhecem o mercado de capitais muito bem. E eu me lembro que na época que eu lia a Gazeta Mercantil e queria investir, eu não tinha onde procurar informações. Então o mundo mudou bastante e eu acho que essa geração nova vem para melhorar o agro também. O JR Agro recebeu hoje o Marino Colpo, que é fundador e CEO da Boa Safra Sementes. Marino, muito obrigada por ter vindo hoje aqui aos nossos estúdios. Muito obrigado à Record pelo convite e muito obrigado ao espectador pelo tempo para nos assistir. E o JR Agro você já sabe, toda sexta-feira tem episódio novo nas plataformas digitais
da Record TV. Até a próxima!